Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 156 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Juliano, que é uma prova de que o que não mata engorda. Eu sou o Juliano, tô com o Pedro aqui. E Pedro, eu tenho um conselho pra você. Se você tiver no Cai-Cai e cair 7 vezes, levante-se 8. Nossa. Aqui é o Pedro e eu estou aqui com o Marcelo, que programa na sua casa numa máquina Olivetti. Casa de ferreiro, né? Eu sou o Marcelo, estou aqui com a Adriana, que tá querendo que o Paulinho entenda, simplesmente, que quando um não quer, dois não brigam. Muito bom. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que nasceu espremido e vive apertado. E nós estamos aqui com vocês, queridos ouvintes, para falar sobre ditos populares e provérbios. Eu não sei qual que é a diferença, a gente vai tentar descobrir hoje. Dito popular é o que a avó conta. E o velho ditado, quem é? Quem é o velho deitado? É o vô. O dito é aquele carinha da venda, né? Que todo mundo fala dele, né? Por isso que ele ficou popular. Ditos pelo dito. E nós vamos tentar tirar sabedoria desses sábios conselhos que nós temos por aí. O que são? Afinal, o que são provérbios? O que são esses ditos populares? Posso começar a ler minha lista de 259 provérbios? Não, primeiro vamos explicar o que são. O que são? Não precisa explicar. Não, porque provérbios, esses que a gente cita, que ouve a avó falando e que passa pra frente, geralmente são resultados de experiência de pessoas, né? Eles viveram isso, presenciaram isso, falaram isso alguma vez e isso se tornou célebre e as pessoas saíram repetindo, né? Então tem muito a ver com experiência. É interessante como esse telefone sem fio funcionou, né? Então. E duro que ninguém consegue saber a origem, né? Um ou outro até tem uma origem, mas são coisas que vão pelo tempo e você não consegue voltar até achar quem disse isso pela primeira vez, né? Igual... Tem uns que são realmente telefones sem fio, cara. Eu descobri hoje que aquele ditado que diz quem tem boca vai a Roma, originalmente era quem tem boca vai a Roma. É verdade. Tem uma variante também que é quem tem boca vai em coma. Como assim? A Magda que falava naquele programa lá do Sai de Baixo. Nossa. Então essa tem origem, olha só. Tem origem. Posso dar uma definição aqui que o dicionário fala sobre provérbio? Pode. Frase curta, geralmente de origem popular, frequentemente com ritmo e rima, rica em imagens, que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral. Na Bíblia, pequena frase que visa aconselhar, educar, edificar. Exortação, pensamento, máxima. Nossa, o legal é que são sempre curtos, né? Não existem ditados populares gigantescos. É sempre uma frase, um verbo, 2 verbos no máximo. Isso. A definição que eu tinha aqui era essa: sentenças curtas tiradas de longas experiências. É bonito, cara. Ó. Isso daí é o dicionário na nova tradução da de hoje. Contemporâneo, século XXI. Melhores textos. Cara, gostei. Resumiu bem, né? Resumiu bem mesmo. Né? Longas experiências em sentenças curtas. Já dizia o ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Vampiro também. Como dizia a vovó. E não tem colírio usa óculos escuros? Isso aí. Você sabe que esse quem não tem colírio usa óculos escuros, a gente consegue tirar de um ditado popular que a Adri sempre cita, né? Qual que é que você gosta muito? Quem não tem cão, caça com gato, né? E na verdade também não é isso, né? Porque quem não tem cão, caça como gato, que caça sozinho, né? Estragou a ilusão. Estragou tudo, cara. Não, eu gosto muito mais do meu. Você destruiu a ilusão da infância, cara. Vamos aplicar do jeito que a gente sabe. Quem não tem cão, caça com gato. Isso aí quer dizer pra você parar de frescura, parar de ficar inventando desculpa pra não fazer isso ou aquilo. Mas eu acho que tem mais... Não, eu acho que isso aí é assim, quem não tem que fazer dá outro jeito. Então, é o famoso jeitinho brasileiro do lado bom, Se né? você não tem isso, você faz aquilo, entendeu? Você não tem um carro pra ir trabalhar, dá um jeito, vai de busão, ônibus, pega uma carona, dá um jeito, né? Se vira. É o jeitinho brasileiro, improviso, né? Eu gosto daquele, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. É exatamente isso. É verdade. A gente tá pensando no Zorra Total, né?
Daqui a pouco a gente vai começar a soltar os bordão do Zorra Total. Quem não tem colírio usar óculos escuros não é nem um ditado popular, né? É uma música inspirada numa experiência com drogas, provavelmente. Mas o nome da música é como a vovó já dizia, né? Uhum. Mas eu acho que não é drogas, eu acho que é porque a pessoa se emociona e chora, entendeu? Fica com os olhos vermelhos. É verdade. Porque, como diz o Dinho Ouro Preto, aqueles olhos vermelhos voltaram, mas era de choro, sabe? Ainda mais o Dinho Ouro Preto, de choro. É igual o Bob Marley falou, né? Por que eu tenho olhos verdes, eles insistem em ficar vermelhos? É de chorar também. Isso aí é um preview de músicas seculares que edificam 2, né? Quando eu falo em ditado popular, desde criança, o que vem na minha mente imediatamente é de grão em grão a galinha enche o papo. Ai, esse é tão bonitinho. É a importância da paciência, né, de saber que nem tudo vem da noite pro dia pra você. Eu acho muito legal isso, apesar de batido e clichê. Tudo que o pessoal usa muito pra qualquer coisa, né? Porque você pode falar assim, aconteceu alguma coisa com você, mas pera aí, é de grão em grão, a galinha enche o papo. Você vai ver só como vai voltar, né? É verdade. Mas você não pode contar com o ovo na barriga da galinha, né? É legal que galinha é recorrente, né, cara? Galinha sempre tá. Aliás, animal em geral sempre aparece nos ditos populares. Cada macaco no seu galho, né? Porque tem a ver com a experiência, né, do povo no campo, né? No campo, então, caiu na rede é peixe, né? Caiu na rede é peixe. Tem que trabalhar um por um. Vamos lá. Essa é a sessão dos bichos. Então vai, um desafio, mais um com bicho. Mais um com bicho. Papagaio come o milho, o periquito leva fama. 2 bichos, né? Mas olha, um pássaro na mão do que 100 voando. Por que não é 100? 2. 2, 100, tanto faz. Eu nunca ouvi com 100, cara. Ai, caraca. Eu aprendi isso daí por causa de uma música também dos Mamonas. Do 100 voando? Vale na mão que 2 no sutiã. Mas tem outro com animal que eu gosto. Mamar na vaca você não quer. Fazenda era um lugar muito agitado, né, cara? Mas assim, esse mamar na vaca você não quer. Não é um ditado popular, pelo menos ele não traz sabedoria, né? Assim como nasci espremido, vivo apertado, também não traz. Eu acho que os ditados populares são os que dão algum conselho, né? Traz algum conselho pra gente, que queira ou não queira, faz você refletir, né? 2 conselhos animais. O primeiro é: boca fechada não entra mosquito. E em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Você falou 2 juntos, cara. Foi difícil assimilar. Foi? Qual que é então vai. Boca fechada não entra mosca. Boca fechada não entra mosca. Uhum. Isso é a importância de ficar calado, né? Isso. Em alguns momentos. E ligando esse negócio de ficar calado, cão que ladra não morde. Ou, quando um burro fala, outro abaixa a orelha. A gente precisa usar isso no podcast, cara, que todo mundo fala ao mesmo tempo. Gente, só bicharada aí, meu Deus do céu. É engraçado, né? Olha só. Agora que a gente tá se dando esse do boca fechada não entra mosca me lembra de uma frase que, na verdade, é o mesmo sentido. Aquela que fala: prefiro ficar calado, todos pensarem que eu sou idiota, do que abrir a boca e todos terem certeza. Tenho certeza. Mas isso é um provérbio. É isso que eu ia falar, tem um provérbio. Fala... Não, provérbio da Bíblia. Quando você fica calado, se passa por sábio. Exatamente. Verdade, olha só, tá na Bíblia. Que bonito. Porque você tem que colocar uma mosca pra dar um contexto local, né? Pra contextualizar, é verdade. Mas lá em Campo Grande não é mosca, é mosquito. Em boca fechada não entra mosquito. No interior também, em Piracicaba também é mosquito. Não, cara, eu fico irritado demais com isso, cara. Da minha família se fala... não, fecha lá que mosquito vai sentar. Mas não é mosquito, é mosca. Mas no interior, pelo menos em Piracicaba, a gente acha que mosca é mosquito. Mosca é aquela que fica voando na grandona cozinha em dia de chuva. Mosquito é aquele que fica... Exatamente. Mosquito e pernilongo é a mesma coisa. Mosca é aquela que tem a bundinha verde. Não, isso é varejeira. É varejeira. É uma mosca varejeira. É mosca varejeira. A
mutuca também é mosca. Não, mutuca é pernilongo. Que estou viajando. Não, o cara é biólogo, deixa ele. Deixa ele ter razão em alguma coisa, pelo menos. Posso falar de outra categoria? Pode. Tem mais de animal ainda, cara. Já falamos que quem não tem cão caça com gato, né? E gato escaldado tem medo de água fria. Água fria. E à noite todos os gatos são pardos. Nossa. O gato também tá sempre aí, cara. Tem ele com a galinha. Mas é que o gato é um animal bem esquisito, né? Bem cara de vovó, assim, né? Não, eu tenho uma teoria. O gato é um bicho do mal, assim. E assim, tem 3 bichos equivalentes. No reino dos mamíferos tem o gato, no dos répteis tem a cobra e dos aves tem a coruja. São bichos parecidos, assim. Não, tem aquela cara de mal. Não, mas a coruja é tranquila, é de boa tenho na medo de- dela. Eu escrevi Agora, no Twitter animal, essa gato, semana, as pessoas ficaram irritadas, algumas assim se doeram, que eu falei que eu não confio em gatos e nem em quem gosta deles. A vizinha aqui da frente tem uns 4 Mas gatos. se as pessoas não gostaram, é justamente porque elas não são confiáveis, né? Cara, de verdade, Sinal de- queira ou não, eu cuidado. tenho preconceito com quem gosta de gato, cara. Gente, vocês E acreditam fala que tem um gato, tem 2, então... Não, É verdade, cara. na minha igreja tinha uma gatinha, a Jake, de 14 anos. 14 anos. Era É, adolescente. Aí, Da igreja. daí Dá eu trabalho. nasci e cresci junto com a gata. Jake. Quando eu tinha 10 anos, a gata se revoltou por causa que eu puxei o rabo dela. Ela deu um tapa na minha cara e ela fugiu e nunca mais voltou. Ela morava 14 anos na igreja. Ah, ela ficava na igreja, gata. É, que Mas- gato escaldado tem medo de água fria, Não, né? gente, mas você acha 14 anos, ela não perdoa? Coisa mais esquisita. Pô, Vai nasceu embora. na igreja e não aprendeu a perdoar. É verdade. Vou falar mais uma de mosca. Não, gato é muito Não, sinistro. fala de mosca, não que você é feio de mosca. Mas aqui diz que as cadelas apressadas parem cães tortos. Esse dito é só de batata. Nunca ouvi falar também, mas. Tá escrito em algum lugar aí, você achou no Mas Google. cara aqui. Ah, tá As bom. fezes é a mesma, as moscas é que mudaram. Como que é? Meu Deus. Ai, Gil. As fezes são, né? Não, tá escrito as fezes é, por isso que eu li. Ai, Gil. Eu falei do de grão em grão, galinha enche o papo, vamos sair um pouquinho dos animais, mas tem outro que me ensina muita paciência, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse minha mãe sempre repetia pra mim. E uma vez a gente foi chama Gruta dos Anões, lá perto de Piracicaba, em Águas de São Pedro, ou São Pedro. E tinha um chafariz assim, que era um menininho fazendo xixi, sabe? Bati o pipiu dele também. Pela torneirinha Nossa. dele saía água. E embaixo, assim, caía numa pedra. E nessa pedra tinha um buraco, assim, feito pela água, sabe? Aí minha mãe falou, ai, que legal, ó, água mole em pedra a sua mãe dura. falava, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha lá, quem fala. Sotaque... Mas eu não sou de pira, né? Então, aí Cara, eu vi isso que e você falei, falou assim- eu não acreditava que a água podia furar a pedra de verdade. Foi uma experiência que me marcou, cara. Foi interessante. Marcou. Isso que você tá falando com essa musiquinha Água Mole em Pedra Dura, tanto bate, é de algum comercial, algum programa de TV, alguma coisa assim, cara, que eu lembro exatamente cantando assim, essa frase. É que parece o Batatinha quando nasce. Então. Então tá confundindo, cara. Sabia que esse daí também não era assim? Fala aí, esse é Pedro. famoso. Espalha Ah, rama pelo chão, né? É, espalha a rama. Isso, Batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão, É, mas isso é um versinho, né? Não é nem dito popular. É. Você fala rápido, né? Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Coração. Tem um também que eu tô usando muito ultimamente, que é a ignorância é uma bênção. E a intimidade é uma... Esse é a vovó que dizia, amor. Tô vendo um versículo pentecostal aqui, cara. Burro velho não aprende línguas. Ai, que bonito. O original é não engata marcha, né? Eu não sei. Nossa, esse eu não conheço, não. Gente, mas tem um que eu gosto muito, assim. É aquele assim, bem cruel. Aqui se faz, aqui se paga. Você gosta, André? Ah, esse daí tem da Bíblia também, né? Tem na Bíblia diferente. É, aquilo que você semear, isso também você fará, né? Isso. É aquele que planta vento, colhe tempestade, né? Uhum. Então, esse é um dito popular que é muito utilizado e muita gente não sabe que tá na Bíblia, né, Marcelo? Onde que Sim. fica na Bíblia? Eu lembro que eu tava lendo a Bíblia uma vez e eu vi isso, nossa, eu achei o... foi o meu eurecas. Ó, Oséias 8:7, quem semeia ventos colhe tempestade. Uhum. Olha só, um profeta É isso. falando isso. Uma coisa utilizada muito por muita gente hoje que tá lá na Bíblia. É, tem muito ateu que fica recitando versículo bíblico sem saber.
É, cara. Tá quase pecando, né? É quase pecando. E tem muito crente achando que tá recitando versículo bíblico também e tá falando do Alcorão, né, cara? Quando fala que... o Marcelo sempre faz isso, cara. Ele sempre fala como tá na Bíblia. É verdade. Nenhuma folha cai se não for da vontade. Nem folha de uma árvore cai se não for da vontade de Deus. Isso é do Alcorão. Todo mundo fala que tá na Bíblia. Isso não tem na Bíblia, né? Não tem na Bíblia. Olha isso. Ah, que bacana isso. Nossa, Gil! Olha isso, podcast com o Gil é sempre... Tem coisas equivalentes, né? Falando Tem nenhum do passarinho cabelo, cairá? né? Fio de Tem cabelo. um passarinho que nem- não cai, né? Tem os lírios do Tem campo. um fio de cabelo, é as verdade. aves do Cabelo. céu. O fio de cabelo é estão de choró, calma. É, cabelo comprido. Mas esse dito do Alcorão não deixa de ser verdade, né? É verdade. Mas a gente não pode falar que tá na Bíblia, né? Que interessante, cara. É que agora já passou, mas todo mundo achava que o 1000 chegará, 2000 não passará, tava na Bíblia, né? Muita gente achava. Mas a gente já falou isso no podcast também. Isso. Coisas que não estão na Bíblia. Depois de uns 150 podcasts, você começa a repetir algumas coisas, né, cara? É Não, o inevitável. Paulinho vive brigando comigo. Isso, a gente Já já falou. falou, tem que tirar na edição. É. Ah, não. Em briga de marido e mulher eu não meto a colher, não. Cara, e aquela assim famosa? A voz do povo é a voz de Deus. Isso é terrível, Quando eu né? escuto isso, eu lembro assim: crucifica! Crucifica! Exatamente. É por isso que democracia tem esse nome, né, cara? Verdade. Nossa, vida. Ai, meu Deus. E também Deus escreve certo por linhas tortas, né? Até o Marcelo já citou esse ditado como algo... Esse eu acho que tem verdade nele, cara. É que Deus depende, precisa de né? um curso de caligrafia, né? É. Agora, se tem um assim que ofende a Deus, é Deus tarda, mas não falha. Por que verdade. ofende? Ué, o Deus não tarda. Se ele tardar, ele erra. Não tarda. A gente que é apressadinho. É. Deus faz tudo no tempo Ele dele. faz no Deus tempo não faz dele, tempo. né? É Mas- verdade. Mas pra gente... Mas na verdade é a justiça que tarda, mas não falha. É, mas Não, tem muita gente... A justiça é Deus. cega, mas enxerga no escuro. É. Agora, esse ditado, se a pessoa levar ao pé da letra, eu resolvo o problema dela. O dinheiro é a raiz de todos os males. Teme seu dinheiro e seja feliz. Mas você sabe Mas que não a Bíblia é uma- em Tiago fala que o amor ao O dinheiro... amor é todos os não é males. o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Aham. Pelo dinheiro. Quem desdenha quer comprar, né? É. Vamos lá. Ditados populares que estão na Bíblia. Os últimos serão os primeiros. Oi, tá na minha listinha também. Sim. Mateus 19:30. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Aqui nessa versão. E os do meio sempre vão ficar no meio, né? É. Ah, Então eu vai- sou vai filha sempre em cima do do meio, muro. eu sei bem que É. é isso, Juliano. Ó, aquele a gente já falou que quem planta colhe, em Gálatas 6 e 7. É. Deus Eu não se sempre- deixa enganar, escarnecer, porque tudo que o homem semear, Ah, isso também se ele fará. Isso. Ai, tem um muito bom. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Olha, Ah, isso isso é bom bonitinho. mesmo. É, só que isso não tá É na Bíblia, verdade. não. Olha só, Provérbios 19:17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ó, toma, Juliano. Ele lhe pagará o seu benefício. Vai ler a Não, Bíblia, Juliano. vai ler a Bíblia, Juliano. Ó, Briba, irmão. Libra. Hoje eu não precisa ler a Briba, não. Só jogar no Google. Que é... Provérbios 19:17, cara. Tem um que é parecido da Bíblia, só que é diferente, o pessoal conhece, né? Que é 1 peso e 2 medidas, né? Só que na Bíblia é Provérbios 20:10, né? 2 pesos e 2 medidas. Umas e outras são abomináveis ao Senhor. Ó, o que é proibido é mais gostoso é baseado em Gênesis 3 e 6, né? Que é, viu a mulher, que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Parabéns por pensar nessa, mas é bem forçadinho, viu? É, não fala que é gostoso o fruto. Ué, lógico que fala. É agradável aos olhos, boa para se comer. Tem muita coisa que eu vi que parece que é gostosa, mas quando você come, não é bom, não. Ah, mas o que é proibido é mais gostoso. Mas nunca diga que dessa água você não vai beber, cara. É, dessa água não beberás. Isso aí tá na Bíblia também, tá? Porque não bebereis. É a mulher samaritana, né? Dessa água não bebereis, tá assim na Bíblia.
essa é forçada, essa aqui eu achei no Google, ó. História do Arco da Velha. O que significa? O Arco da Velha refere-se ao arco-íris, que aparece na antiga história bíblica de Noé. Nossa, na história velha. Não, e faz parte da velha lei, ou da velha aliança. Olha isso. Isso é do Arco da Velha mesmo. É do Arco da Velha mesmo. Só forçou um pouquinho, né? Não, Tudo só bem. um pouquinho, né? Nem muito, não. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E olho por olho, dente por dente, né? Não, com certeza. Aí é curioso porque, assim, olho por olho, dente por dente, não é original da Bíblia. Inclusive... Já era da época, né? Inclusive Jesus, quando está falando sobre a lei, ele fala, ouvi isso que foi dito, olho por olho, dente por dente. Está se referindo ao Código de Hammurabi, olha que interessante. Mas na lei tinha isso também. Na lei tinha como olho por olho, princípio dente de por justiça. dente, mão por mão, pé por pé. Pode servo por pra lá. servo, cabrito por cabrito, né? Tá, mas o Código de Hammurabi é anterior. Tá, mas Jesus não ia citar. Jesus ia Anterior citar a o Moisés? Código de Hammurabi e não ia citar Moisés? Claro que é anterior a Moisés. Moisés é do final. Quem que é o Hammurabi? É do Egito. É o Hammurabi é a origem das primeiras leis, primeiras regras, umas coisas assim, não é? As primeiras leis. É do Egito, não é? É antes mesmo das leis de Deus. Isso aí é quando tá lá em assim, o cara Êxodo. perde um olho, né, cara? Daí tem que tirar o outro, mas se ele for pra uma terra de cego, ele tá bem. Porque terra de cego, quem tem olho é rei, né? Êxodo, Eu falei pro Paulinho, tá muito esquisito isso, porque terra de cego, quem tem um olho é tem o um olho é esquisito, caolho. né? Não, mas o cara É igual tá que- mandando em tudo. É ditado errado, né? Quem ri por último não entendeu a piada, né, cara? Pô, esse negócio de terra de cego, quem tem olho é rei, naquele filme... É cegueira lá, né? Ensaio sobre a cegueira. Você ia falando disso agora, cara. Quando o Coitada cara que vira dela. rei é o cara que já era cego, né? Tá todo mundo perdido e ele sabe tudo que tá rolando. Ó, só pra esclarecer, olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura, Levítico 24 e 20, tá lá na lei. Êxodo Tava 20, bereando ó, aí. Tá gente Êxodo 21, 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida. A queimadura? Queimadura. Ferida por ferida, golpe por golpe. ACF, cara. Almeida Corrigida Fiel. Cara, isso não é uma coisa ruim, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus tá falando, ele não tá desprezando, assim. Porque isso é um princípio de justiça, porque você sempre quer devolver pior do que te fizeram, né? Você Mas quer sempre recuperar os dois olhos. Não, mas Não, o que ele fala, hein, Jesus. Matheus? Claro, mas o olho por olho, dente por dente não é ruim. Só não é melhor do que o que Jesus fala depois. Mas ele já era melhor do que a gente mesmo. É que eu acho que como eles estavam levando a questão do olho por olho, dente por dente, é que tava complicado, né? Porque eu não sei, a princípio você fala, você erra, você tem que pagar pelo seu erro, né? É justo. Só que Sim, mas não pagar excessivamente. Eu acho que é isso que o Então, Marcelo aí tá é que querendo tá. dizer. Aham. Então, é isso que eu quis dizer. Aí Jesus teve que vir e intervir. Falou, não é assim, né? Não é ferro e fogo. Não, Jesus tá falando que ele tem uma coisa que é melhor do que aquilo. Eu lhes aquilo já digo, é, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Porque também errando é que se aprende, né? Mas não é o único jeito de se aprender, né? É, mas é o jeito que você aprende melhor. Mas tem gente que nem errando se aprende. Como que é aquele ditado chinês? Eu gosto muito desse, que... Errar é humano, insistir no erro é burrice? Não. É assim... Não é chinês. Tá em Provérbios. O Salomão que disse. O quê? Que você aprende, você é sábio quando você aprende com o erro dos outros, não é isso? Não, é assim, ó. Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Tá em Provérbios, acho que 6, se eu não me engano. Ó, aqui eu tô falando que é chinês, vai estar escrito aqui que é de Augusto Cury. Acho que Nossa. não era chinês. Ele é Todos esses chinês. ditados eu penso que é chinês, né? Que Augusto Cury é meio chinês. Não, Augusto Cury é meio do mal. Augusto Curry. Cury. Não, mas tem provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando velho não se desviará dele, né? Não tá falando de erro. Você tá ensinando a criança desde a mais tenra idade, né? Não necessariamente pelo erro ela vai aprender, né? Provérbios 22:6. Agora, olha só. Provérbio chinês. O burro nunca aprende, o inteligente aprende com a sua própria experiência e o sábio aprende com a experiência dos outros. Augusto Cury que tá copiando mesmo. Augusto Curry. Augusto Cury.
Mas então vamos falar dos provérbios da Bíblia. Existem opiniões divergentes com relação aos provérbios, né? Como é que começa o livro de provérbios? Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Mas existem controvérsias com relação à autoria. Por incrível que pareça, existem controvérsias com relação à autoria desse livro. Nem todos os provérbios são, né? Você vê, Provérbios 30 começa lá. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu este homem a Itiel e a Mical. E ao Cal. Então, alguém já leu aquele livro Sabedorias de Salomão? Que só tem na Bíblia Católica? Não. Aquele livro de Sabedorias de Salomão foi escrito por... O cara chamava Jesus, ele era filho de Sirac, uma coisa assim. Eu sei que Salomão escreveu até o 24. Então, olha só. Uma das teorias é que uma parte dos provérbios foi escrito antes do exílio do povo de Israel, e a outra parte, inclusive a introdução do livro, que é o primeiro capítulo, mais alguns capítulos aí, foi escrito depois do exílio. E que esses nomes Agur e Lemuel não são necessariamente pessoas, são nomes fictícios. Do próprio Salomão? Então. Tipo um Fernando Pessoa. São pseudônimos ou de Salomão ou de algum outro autor que estão falando de sabedoria estrangeira, pra falar que eles eram árabes e tal, então essa sabedoria vem de fora, então personificaram no nome dessas duas pessoas, Agur e Lemuel. O que eu tenho aqui é que ele poderia ser considerado como se fosse um príncipe árabe pra revelar os conselhos de Batseba. No 31, do Lemuel. Eu acho muito viagem esse negócio aí, né? Porque se a gente levar em consideração que a Bíblia é inspirada por Deus... eu não acho impossível, não, cara. Eu não acho impossível, mas eu acho... Josué, que o último capítulo ele morrendo. Moisés morre. Moisés. Deus pode ter dado a revelação pra ele e escrever antes dele morrer. Mas ele quer forçar demais, né, Gil? Não é forçar demais. Porque não tem nada de ruim, o cara não ter escrito tudo. Não é força demais. A questão é a seguinte, por exemplo, a gente cai em outro podcast que é sobre a veracidade da Bíblia, mas se tivesse escrito que Jonas engoliu uma baleia, eu ia acreditar. Jonas engoliu uma baleia? Porque a baleia engoliu Jonas, mas se tivesse escrito que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditava, porque tá na Bíblia, é a palavra de Deus. Eu sei, cara, mas assim, existem estudiosos, não tá falando que tá errado, o que tá escrito lá não tá indo contra. Não tá indo contra a Bíblia, Gil. Juliano, cada cabeça uma sentença, cara. Porque quem organizou e juntou todos esses escritos, vamos pensar assim, são provérbios de 10 pessoas diferentes que reuniram o que ouviam do povo, escreveram e tal. Deus permitiu que isso fosse organizado e se tornasse a palavra que nos instrui hoje. Agora, tá falando, esses são os provérbios de Salomão, não fala assim do capítulo 1 ao último capítulo desse livro, são escritos estritamente por Salomão, entendeu? Mas todos os outros que são, a princípio, que são escritos, são citados, né? O Provérbios 30, Provérbios 31, você tem a citação de outras pessoas. Então, mas eu tô falando de teorias, não quer dizer que é de um jeito ou de não, eu tô falando as possibilidades aí. E esses provérbios nada mais são do que a sabedoria popular, coisas que eram ouvidas, eram ditas na ocasião, que Salomão ou outra pessoa que escreveu achou legal e registrou, ou mesmo pensamentos próprios deles, né? A gente vê em muitos momentos o próprio ego de Salomão vindo à tona com muitos dos conselhos que ele dá. Dizem que Salomão já tinha falado de 3.000 provérbios, né? Ele escreveu 3.000 provérbios e 1.000 e não sei quantos cantos de números fala isso. Isso. Tem uns também fraquinhos, né? Se pensar, tá bom, velho. Mas tem uns muito bons, né, cara? As experiências nos fazem decorar alguns provérbios, né? Eu, por causa de uma experiência de querer aconselhar uma pessoa, eu decorei um provérbio. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o tolo na sua estultícia. Tem muitos que são engraçados, né? Você imaginar a situação. É aquela coisa exagerada pra você refletir mesmo, né? É muito melhor você se encontrar com uma ursa morrendo de raiva do que com um tolo pela sua frente. O prejuízo vai ser bem menor, né? Ai, tem um desse jeito que eu acho tão bom, é que eu não tô achando aqui, mas fala que como joia em focinho de porco, assim é a mulher... Rixosa. A mulher rixosa. Não é como goteira do telhado? Não, como goteira do telhado. Tem também essa.
E Salomão tinha experiência com mulher pra contar. Ele detona as mulheres. Podia falar mesmo. Provérbios é muito divertido ler e algumas pessoas dizem, já ouvi alguém dizendo, li em algum lugar, o próprio livro do Hernandes Dias Lopes, né, que a gente vai ler aí no ano que vem juntos, ele fala dessas gotas de sabedoria, né? Cada versículo, cada sentença é uma coisa pra você ficar meditando, né? Às vezes, o próprio livro do Hernandes Dias Lopes, cada dia ele escolhe um versículo e faz uma meditação em cima daquilo. Sim. Então é uma coisa pra você pensar o dia todo, né? São coisas... O livro de Provérbios não é um livro pra você sentar numa tarde e ler ele todinho. Você vai aproveitar muito pouco. Mas se você der essa parada, escolhe aqui um versículo, vou pensar um pouquinho nesse aqui, vai trazer sabedoria, né? Ele é até considerado, por isso, um livro filosófico. Sim. Uhum. Assim como Jó e Eclesiastes, né? Provérbios é considerado um livro filosófico e poético. Nem só filosófico, ele é considerado até como se fosse um complemento dos Salmos, né? Porque o Salmo é um livro muito contemplativo, de adoração, de louvor a Deus. E o Provérbios, apesar dele ser filosófico, ele é muito prático, né? É de você pegar os ensinos e aplicar. Ele é dirigido basicamente para os homens, né? Enquanto os Salmos você dirige os louvores para Deus, os Provérbios, eles são dirigidos para nós, para que nós possamos aplicar esses ensinamentos. Provérbios 11:22. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher formosa que não tem discrição. Olha só, é a piriguete. Nossa. E a rixosa é a goteira. A rixosa é a goteira. Gente, mas imagina uma Provérbios goteira no 21:19. telhado, é muito ruim. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Gente, fala sério, mulher rixosa e irritadiça deve ser uma coisa muito forte pro Salomão mesmo, porque ele cita várias vezes. Você sabe por quê? Sabe o que é ruim? Eu sei por quê, Dri. Eu sei por quê. Por quê? O tanto de mulher que ele teve, sempre ia ter pelo menos umas 10 que tava de TPM. Não podia. Sabe o que é pior? As 1000 sincronizavam os ciclos. É verdade. E era tudo ao mesmo tempo. O ciclo menstrual, Nossa, cara. Eu acho que era quando ele ia pras guerras, né? Nossa, Deus. É muito louco isso, gente. Era uma guerra a cada mesmo, 28 sabia? dias. Será que não tem um versículo em Provérbios assim? Melhor uma guerra com seu pior inimigo do que enfrentar 1000 mulheres em seu período de ira. O Juliano já tem uma boa dica, né, Gil? Olha lá, Provérbios de Juliano. Provérbios de Juliano. Provérbios de Juliano. Quando a sua mulher estiver de TPM, cale-se. Tudo que você disser será usado contra você. Quanto menos você falar, menos você vai levar. Eu vou falar até um provérbio que tem a ver com isso, hein? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Olha só, isso é Muito bonito. bem, tá vendo? Aí o Salomão me citando, cara. E em Provérbios a gente vê também muitos conselhos com relação ao dinheiro, né, cara? O cara era muito rico, Salomão, né? Considerando Salomão era muito rico, e a gente vê que ele sabia do problema e do perigo que a riqueza na sua mão podia causar, né? Mas mesmo assim ele fala que a instrução e a sabedoria é melhor do que qualquer dinheiro. Isso que eu acho legal. Tanto é que, em Provérbio 8:10 ele fala... Ela tirou essa do Provérbios e pôs no 8. Provérbios 8:10. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro. Olha isso, olha isso. Vocês sabiam que existem 2.350 versículos na Bíblia que tratam de dinheiro? Pois ou é. de posses e bens? Eu já ouvi porque falar. O dinheiro é a raiz do mal, amor. né? O amor Não, nojento. tô pegando pé do Não, Gil. mas é interessante isso, porque a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que qualquer outro tema, mais do que salvação, mais do que céu, mais do que inferno. E até mais do que Jesus qualquer falou, coisa. uma das coisas que ele mais falou foi dinheiro. tinha referência a dinheiro. Você vê o perigo disso, né? Até a continuação desse versículo que a Adri leu, do 8:11, é 27:24, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração a geração. É tudo falando da efemeridade da riqueza. Ai, que Da chique. riqueza. Olha que Que bonito. lindo isso, Que hein? bonito, Viu, né? Gil? Dê o seu dinheiro e seja sábio. Ó. Você tem Não, que mudar tem- o seu provérbio. Deixa eu Tem- falar um aqui que Fala aí. é inspirado no Juliano também. 16:31. Cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Muito obrigado. Ai, gente, o Paulinho não vai poder pintar o cabelo ainda. Respeite minhas cãs. Gente, tem uma muito boa aqui, ó. Provérbios 9:12. Se você for sábio, o benefício será seu.
Se for zombador, sofrerá as consequências. Olha que bonito. É bom pra gente pregar na igreja, né? Sobre o bullying e tal. Tem um legal. Aqui, ó, o do doce, saboroso. Achamos o versículo do que é proibido é mais gostoso. Provérbios 9:17. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Viu? Tá na vida. Melhor do que porque proibido é mais gostoso. Melhor do que a de Eva comendo o coco. Comendo coco. Ai, Deus. Provérbios eu acho que é um livro dos mais fáceis de ler, né? Então, eu já falei uma vez no podcast que como tem 31 provérbios, você podia pegar um mês que tem 31 dias e ler um por dia, porque ele é fácil. Não, tem um provérbio, tem um capítulo, né? Então, mas eu discordo porque ele é fácil de ler, mas ele é difícil de aplicar, né? Porque ler é fácil, mas pra você vai conseguir absorver tudo. Um panorama geral e tal. Ah, não, assim, aí tudo bem. Você tem um conhecimento geral e depois você volta pra absorver cada uma dessas gotas de sabedoria, né? Aí eu acho legal ter esse... E aí você fica a dica, adquire o livro da Ragnos, Gotas de Sabedoria, e lê junto com a gente, medita junto com a gente. Porque no livro do Hernandes, ele separa 365 provérbios pra gente absorver um por dia, né? Então isso aí, fica a dica aí mesmo, porque Provérbios é um livro que eu tô descobrindo cada vez mais, tem sido muito interessante assimilar esse conhecimento, né? Trazer pro dia a dia. Porque Salomão era um cara muito observador, né? E ele fez isso que os nossos avós e bisavós fazem, observar as suas experiências e tirar lições delas, que acabam virando provérbios. Só que ele acabou fazendo muitos e muitos, reunindo todos eles aí, ou ele, ou outras pessoas que escreveram aí, num compêndio muito interessante. Tem muito provérbio que se colocar na frente do versículo não rimou, vai ficar muito divertido, cara. Porque parece que vai rimar e não rima, sabe? Imagina a tentação do tradutor de mudar uma palavra pra rimar, né, cara? Nossa. Eu fico imaginando, porque vocês viram no último vlog que eu coloquei legenda naquela entrevista que eu fiz com o Dave, né, no episódio 10 do vlog Olá Pessoas. E eu ia ouvindo e traduzindo. E tinha umas coisas assim que, na tradução, eu era tentado a colocar algo que explicasse melhor do que ele estava explicando, entendeu? Aí eu ficava imaginando alguém traduzindo a Bíblia, como que é o sentimento dele, né? Às vezes tá escrevendo assim, daí ele deve pensar com o conhecimento bíblico dele, todos aqueles anos de teologia, deve pensar, nossa, mas se fosse assim, se eu colocasse desse jeito, ficaria melhor. Mas ele tem que pensar, não, eu tô traduzindo, eu não tô interpretando, né? Não tô interpretando. E no rimar deve ser a mesma coisa, né? Ele deve, o salmista, porque os salmos com certeza rimavam, porque eram canções, eram poesias e tudo. Provérbios provavelmente também, né? Só que quando você vai traduzir ao pé da letra, a rima cai por terra, né? Vai embora. Isso entra naquela máxima que todo tradutor é um traidor, né? Você acaba querendo levar o sardinha pro seu lado. Eu tava vendo aqui no panorama geral dos provérbios, porque ele fala muito mesmo de dinheiro, fala muito de mulher, mas o que ele mais fala mesmo, assim, que eu acho, é sobre como obter sabedoria e como a sabedoria é importante. Tanto que ele pediu a Deus sabedoria e com certeza foi o melhor negócio da vida dele, né? E ele fala muito do tolo, né? Porque tá falando de sabedoria, faz muita referência ao tolo. Ele fala do tolo, do insensato e do zombador, né? São três tipos diferentes, né? O tolo é aquela pessoa ingênua, inocente, né? O louco tipo Marcelo, ingênuo. Eu tô obedecendo o Steve Jobs. Steve Jobs só pra eu ficar tolo, então eu tô ficando... Stay full, stay hungry. E faminto, né, Marcelo? Ótimo. Aí tem o louco insensato, que é aquele que rejeita a verdade, que despreza a sabedoria. E tem o zombador, que é o pior de todos, que se afasta de tudo do que é bom e ainda fica tirando sarro de quem tá no caminho, né? São os três. Outra coisa interessante de Provérbios é que ele vai contra alguns ditos populares que nós temos hoje, né? Isso é verdade. Por exemplo, se conselho fosse bom, não se dava vendia, né? Provérbios 11:14. Na multidão dos conselheiros há segurança. Olha só que contramão da sabedoria atual. Tem muita coisa. Na verdade, você tem... É uma questão de conceito mesmo, né? Você fala de provérbios e tal, mas é até uma questão de conceito, da dualidade que tem
entre o que a Bíblia, o que a palavra de Deus ensina e o que é a moral do mundo. Que as coisas, como as coisas funcionam. Tanto que, assim, em Provérbios 7, ele conta toda aquela historinha da mulher, sabe? A mulher que coloca uma roupinha, fica passando na rua e tal. Daí, tipo, qualquer cara falaria, você é pegador, vai lá e pega ela, né? Daí ele vai, o Provérbios vai e fala que não é pra ir, que ela é casada e tal, ela é provocadora. Isso. Fala até do Crepúsculo aqui. Fala Crepúsculo, eu ia falar isso, cara. A gente sempre tem que voltar nesse tema, né? Impressionante. até Provérbios faz a gente lembrar disso. Porque qualquer cara falaria pra pegar, né? O mundo inteiro. Imagina o Salomão falando, vai, pega, vai, não perde tempo, pega. O marido dela não tá em casa. Vai. Não, mas é por isso que tá na Bíblia, né? Porque são palavras sábias. Sim. Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha os seus caminhos e ser sábio. Cara, essa é boa, essa minha mãe me ensinava. Ela mostrava pra mim e eu falei lá na frente na igreja várias vezes. Sempre que era o que eu mais gostava, era o mais lúdico, assim, dos provérbios. Tem uma musiquinha dessa música também, né? Tem. O André gosta, o André morre de rir. A formiguinha corta a folha e carrega, se uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Tá ensinando a destruir a natureza, né, cara? Vamos acabar com as formigas saúva. Então vamos fechar o nosso programa falando dos nossos provérbios favoritos do livro de Provérbios. Eu acho bem legal que o Salomão está escrevendo pro filho dele, né? Ou pelo menos ele usa a imagem de filho para dar os conselhos. E a gente se colocando no papel desse filho, com certeza a gente vai achar sabedoria. Como eu sou o primeiro, eu tenho o poder de usar o mais clássico e tirar essa possibilidade de vocês. Que é Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E eu acho legal que a palavra princípio aqui, ela não tá falando de começo, né? Eu sempre achava que princípio se referia a começo. A sabedoria começa temendo ao Senhor, mas não. Princípio é no sentido de chave, né? É o sentido. Ética, moral, né? Então, temer o Senhor é a chave para você ter conhecimento. Ela vai abrir qualquer porta para você na área do conhecimento. Só que as pessoas insensatas, e eu achava interessante essa palavra insensato quando eu era criança, eu lembrei disso agora. Esses insensatos desprezam essa sabedoria e disciplina, ou seja, eles vivem longe disso e acabam não tendo conhecimento porque não temem ao Senhor. Eu acho isso muito precioso e um princípio para a vida. Olha que bonito, que bonito. Eu separei um aqui, que é assim, eu não vou falar de Provérbios 31, porque Provérbios 31 inteiro é muito lindo, muito riquíssimo, mas eu vou falar de Provérbios 12, versículo 9. Lê alguém aí pra nós, por favor. Cada um tá com o seu aberto, leva assim. Isso, Parece que você tá na aula. Irmão, lê aí. Vai, cada um... quando o pastor faz isso. Ou então ele separa os homens, lê as mulheres, cada um lê um versículo. 12:9. 12:9. Qual que é a sua versão, Pedro Angela? Almeida atualizada. Eu tenho a NVI aqui também. NVI, vai. NVI, eita, peraí que eu preciso achar. Tá aberto, eu leio aqui, vai lá. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Olha só, que bonito. Muito prático isso. Isso aí rimou, né? Não, isso é a versão completa de comer chuchu e rotapiru. Não. E aí, não, é que o Paulinho leu errado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva. Olha só. Quem o sirva? Eu não falei sirva, desculpa. É o sirva. É o Herberto Sirva. Quem fala sirva, Paulo? Desculpa, eu falo agora. O empregado sirva. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva. E aí, e o resto? Não você falou, tem quem sirva. Não é que eu quero servir alguém, eu quero que alguém me sirva. Do que fingir ser alguém e nem ter comida. Olha só, que coisa riquíssima. Eu escolhi um rico, muito rico, muito rico. Vou falar o meu agora. É um dos versículos chave da Bíblia pra mim, assim, que fala muito comigo. Provérbios 3:5.
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nossa, é bonito. Muito bom. Sempre que eu preciso dar uma sacudida assim, eu venho pra esse capítulo. Sempre que você precisa levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima? O meu preferido, não, mas é o que me fala mais é o Provérbios 30, os versículos 7, 8 e 9. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. É o temor do Senhor, né? Que a dependência dele, né? De a gente depender todo momento nele, que ele não me deixe faltar para que eu tenha que pecar, ou que me sobre para que eu peque pelo, entre aspas, pelo excesso, né? Que a gente esteja... de estar sempre centrado, sempre concentrado na obra dele, não nas coisas no a mais, né, do que tá ao redor da nossa vida. E isso fala muito comigo também com relação ao contentamento, né? Nessa sociedade capitalista que consome tudo que é produto e consome a gente também, né? A gente cada vez quer mais pra poder ter mais, né? Exatamente. E é tão legal você pensar nisso, né? Eu só quero o suficiente pra poder te servir bem. Eu não preciso de mais do que isso. Pra que eu vou sonhar com riquezas gigantescas? Pra que eu vou consumir minha vida nisso? Né? Se eu podia consumir em algo que ia fazer muito mais diferença na minha vida, na vida das outras pessoas, né? Isso é uma coisa muito legal de se pensar. É uma coisa que cada vez mais, assim, eu tenho meditado, né? Esse contentamento, né? Ainda mais nessa época de Natal, né? Esse consumismo exagerado, que todo mundo precisa ter alguma coisa, ganhar alguma coisinha, ou ser lembrado, ou... É justamente assim, eu quero ter condições de servir a Deus, sabe? Da maneira que for, sabe? Eu quero só quero ter essas condições para servir. O meu objetivo não é enriquecer, o meu objetivo não é ficar esbanjando as coisas que eu tenho. O meu objetivo é conseguir servir a Deus. Eu quero ter condições para isso. É exatamente isso. Esses dias eu vi uma entrevista com o Carlos Alberto de Nóbrega, lá da Praça Nossa, né? Era lá com a Gabi, né? De frente com a Gabi. E ela perguntou sobre alguém que ele admirava, e ele falou do Ronald Golias, o Creed, sabe? Tem vários personagens aí, né? O Bronco e tal. E a partir desse dia eu também virei muito fã do cara. Pena que ele já morreu. Não dá pra ver mais nada novo dele. Mas o que ele contou é que, assim, por muitos anos o Carlos Alberto foi o chefe dele, né? O dono da praça e tal. Ele que negociava com os humoristas e tudo mais. E negociava com o Ronald Golias. E numa ocasião, na verdade em várias ocasiões, ele conta que em várias ocasiões ele chamava o Golias pra sala dele pra conversar sobre um aumento. Eu vou te dar um aumento de tanto e tal. Toda vez o Golias recusava. Ele fala, não, eu não preciso, o que eu ganho já é mais do que eu preciso, então pega esse aumento e dá pra fulano que ele precisa mais. Olha que coisa maluca. Aí outro dia eu vi uma matéria, aquela coisa dos 30 anos do SBT, em que eles foram na casa do Golias pra mostrar como ele morava e tal. Era um apartamento muito simples, muito simples. Ele tinha... A sala era grande até e tal, mas ele tinha um sofá, uma mesinha e uma televisão, e aquela sala vazia. Ele com uma roupa super simples. Ele falava assim, eu não preciso mais do que isso aqui pra mim tá suficiente pra viver e eu tô satisfeito assim. Já pensou, cara? Que lição de vida. Uma pessoa que aparentemente não teve encontro com Cristo e não conhecia essa coisa de viver com Cristo, mas tinha esses princípios, né? Pra que eu vou ter mais do que eu preciso? Exatamente. Eu acho que eu vou ter que escolher outro provérbio, né? Todo mundo escolheu sério, né? Eu tinha escolhido esse provérbio aí, mas tem um outro também, assim, que... Na verdade, eu tenho meditado bastante, tenho buscado aplicar isso, e o ano que vem, mais ainda, eu vou trabalhar em cima disso, que é Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ótimo. Apesar de eu não ser pai ainda, eu tenho diversos filhos espirituais na igreja, né? Eu tô trabalhando com os juniores na igreja, e eles estão ainda numa fase de conseguir aprender o caminho que se deve andar. Mas tem um problema, Gil. Pau que nasce torto nunca se endireita. Menina que requebra. Ai, amor. Mas tem a musiquinha lá, né? Do homenzinho torto. Então, mas a Bíblia contraponta, né? Porque na verdade todos nós nascemos. Nossa, contraponta? Existe esse verbo? Contraponta. Contrapõe. Contrapõe, né? Isso. Todos nós nascemos tortos, né?
Sim. A gente, por nós mesmos, nós não endireitaríamos, mas pela graça de Deus e pelo que Com Jesus certeza. faz na nossa vida, a gente pode se endireitar, olha que legal. E aqui no caso fala o quê, né? Com a instrução. Instrui o quê? No que é correto, segundo a vontade de Deus. Quando você instrui a criança, porque se a criança for Provérbios, tem provérbio que fala isso, né? Que se você deixa a criança à sua própria mercê, na verdade o versículo não é esse, mas o entendimento é esse. Que se você deixa ele à própria mercê, a criança é um tolo, né? Uma tola, ela é inocente, ela não entende, né? Até por isso que fala várias vezes em Provérbios sobre a correção da criança com a vara, porque a vara é para o tolo. Então a criança é tola pelo fato dela não entender as coisas. Então você corrige um tolo com a vara. Na questão de ser ignorante, né? De ser ignorante, de ser inocente, de não conhecer. Que é como o Pedro falou, da questão do tolo. Que o tolo tá mais pro inocente do que pra uma pessoa assim, que deliberadamente não quer seguir a Cristo ou que quer escarnecer. Exato. Eu acho importante essa questão que você falou, Juliano, também, de lembrar que não é o ensino por si só que vai fazer com que a criança, ou, enfim, né, permaneça nos caminhos. Mas é também um exemplo dentro de casa, no caso das crianças, né, e Com mesmo certeza. com o discipulado, porque às vezes a gente existe uma concepção muito errada de você deixar a criança na escola dominical e pronto, né? Larga ela lá e ela vai aprender, e que se não aprender é culpa dos professores. Isso no geral também, né? Então tem que ter muita vida também, tem que ter muita vida devocional, tem que ter muito exemplo pra essa Tem que fazer o papai do céu antes de comer. Faça o que eu falo e não faça Fazer o papai do céu antes de dormir. Tem até Provérbios 22:15 diz o seguinte, ó: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Falando sobre a necessidade de disciplinar uma criança para que ela não se torne uma criança estulta, uma criança tola, uma criança que não vai estar encaminhada corretamente. Mas isso é assunto para um outro podcast. O papo tá bom, eu vou ficar mais mais um um pouquinho. Não, a gente precisa ir, gente, porque já cedo diz aquele ainda. versículo, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Gente, sabe qual é o provérbio que mexe muito comigo? Mas esse não é pra pôr no ar não, tá, bebê? Senão o pessoal vai achar que eu sou ruim. Aquele Provérbios 3, 30 e 31. Não acuse alguém sem nenhum motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Olha isso. Sabe por que a Adri tá falando isso? Olha só que legal. Um dia ela foi jogar futebol. Isso. E ela isso mesmo, uma menina Naquele bateu dia. muito duro nela. Eu fiquei toda roxa. E ela voltou pra casa falando: não, eu acho que eu sou muito boazinha, acho que eu preciso começar a eu vou bater começar a também. bater. Porque Eu falei, as meninas vão começar a me respeitar. Ela chega em casa, vai ler a Bíblia e lê exatamente esse versículo, cara. Puxa vida. Sério Nossa. mesmo. Sério mesmo. Não, Olha e que assim, lição. não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Você vê, cara, como Deus fala? Que louco. Fala, Jeová! Não, eu continuo roxa, né? Agora eu preciso comprar uma caneleira. Sério mesmo, o que eu tô ela tá muito fazendo roxa. agora é dar outra canela. Ai, Deus.